Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu tô com uma menininha aqui do meu lado, ela tá conosco há muito tempo. Mas antes de eu falar dela, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem começou a vir na igreja foi o papai dela. E ele vinha, ficava sentadinho, ouvia o culto. E teve uma noite que houve uma vigília na igreja. Nós estávamos ainda lá na Araguaia, no 391, era início da igreja, estou falando de coisa 20 anos atrás, 19 para 20 anos atrás. E naquela vigília, vem uma profeta de Deus e fala, olhando para todo mundo sentadinho, e fala assim: Deus vai recolher uma flor do jardim e vai levar para ficar com ele. Na hora eu parei e falei assim: alguém vai morrer. E segundo a Marcinha, ela disse que o papai dela chegou na casa dela e ele falou e mostrou e lembrou o que foi falado, que Deus iria recolher uma pessoa. Quem era? O papai da Márcia. Nesse período, a Márcia já estava vindo à igreja. Ele ainda não era membro da igreja, mas você já estava vindo. Isso, ela está mais ou menos lembrando que foi em maio de 2001. 20 anos de igreja. Te conheço faz tempo. Faz tempo, pastora. Faz tempo. Faz eu me lembro de ir na tua casa para orar pelo teu filho. Lembra? Porque ele não falava. É verdade. Ele era Quantos aninhos ele tinha? Um aninho e meio, mais ou menos, quase 2. E ele não falava nada. Eu não sei se foi algum tipo de trauma que ele passou, mas ele não falava nada. E depois do dia que você foi em casa, junto com o pastor Caio, orou pela vida dele, na verdade o Juninho ele tinha mais tempo. Eu acho que ele tinha um pouquinho mais. Ele mais. tinha, acho que uns 7 anos, porque ele já estava na escola. Ele não falava? No prézinho. Ele não falava pouquíssima coisa. E depois que você foi, e junto com o pastor Caio, orou por ele, a gente até recebia as reclamações depois da escola que ele falava demais. Né? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, aleluia. Hoje é um homem, nem mora mais aqui, está morando na Austrália, fazendo um curso maravilhoso lá. Mas vamos focar agora um pouquinho em você. Conta um pouquinho para nós sobre a tua vida com Deus, Marcinha. Como foi a tua experiência? Minha vida com Deus. Eu costumo dizer que o Senhor é aquela palavra que diz assim que o Senhor ele faz da segunda casa a glória maior do que da primeira. Aleluia. Isso é o que ele fez na minha vida, né? Como você bem falou, meu nome é Márcia, eu também sou conhecida por ser a mãe do Juninho e a esposa do pastor Eduardo. E o Edu, ele é uma bênção na minha vida, né? Mas ele não foi o seu marido, o seu primeiro marido. Exatamente, não foi. Eu passei... Muita gente pensa que seu filho é filho dele. Exatamente. Eles até se parecem, Exatamente. É impressionante, né? Eles se parecem fisicamente, eles têm o mesmo nome. Não, e eles se amam, é muito gostoso ver o relacionamento deles, Márcia, muito gostoso. Deus, ele realmente faz da segunda casa uma glória maior do que a da primeira casa, e assim tem sido, né? Tem pessoas na igreja, a própria Gina uma vez chegou pra mim e falou assim: Márcia, o seu enteado... Achou que era filha do... Ai, que bonitinho! Aí eu falei, não, é meu filho, né? E assim, o próprio Juninho mesmo, desde pequeno... Você se separou, quantos anos o Juninho tinha? O Juninho tinha 1 ano e meio. Foi por isso, talvez, que ele tenha demorado para falar, né? Tudo aconteceu muito assim, foi no ano de 2001, aconteceu tudo no mesmo ano, né? A gente se divorciou, foi uma separação traumática, foi bem difícil. Eu fui praticamente jogada de volta na casa da minha mãe com um filho pequeno de 1 ano de idade, desempregada, porque eu não trabalhava, eu estava cuidando dele, até por decisão nossa mesmo na época, né? Era pra gente cuidar dele, porque o Juninho ele nasceu de 7 meses. O Juninho ele é um milagre de Deus. Ele ficou internado 21 dias, ele quase morreu. Né? Então ele é um milagre de Deus. Eu creio que Deus realmente escolheu ele para uma obra e para um propósito que o Senhor tem com ele. Por isso que ele está lá. E a porta já está se abrindo, porque cada vez que ele vem para a igreja, que ele vem de férias, quando ele começa a tocar aquele louvor, aquela adoração dele, é fantástico. É uma unção grande, realmente. Muito lindo. Mas e aí, me conta, então vocês se separaram, e aí ficou separada quanto tempo até conhecer o Edu? Até conhecer o Edu foram 5 anos. Quando a gente começou a namorar, que nós nos conhecemos na faculdade, o Juninho estava com 5 anos. Então nós nos casamos, meu tempo de namoro, noivado e casamento com o Edu foi exatamente 1 ano e meio. Ele tinha muita certeza do que ele queria.
Ele queria você e ele estava lutando por você. Isso, é. Eu então gosto a gente, disso. ele sempre foi muito decidido. Ele é muito decidido, um homem muito decidido. Então ele já tinha certeza já do que ele queria. E nós nos casamos, né? O Juninho desde o início também já tinha uma afeição por ele, assim, que por é isso que eu sobrenatural. acho que o Juninho tinha menos idade. Eu acho que ele tinha uns 4, 5, porque quando nós fomos lá, era pouco tempo de separação. Era pouco tempo. Você não estava namorando ainda. Meu pai tinha acabado de falecer, porque foi no mesmo ano o divórcio e o falecimento do meu pai. Foi no ano de 2001, foi muito muita rápido. coisa junto, foi né? muita coisa Mas junto. também foi muita restauração. Conta um pouco. Muita restauração, porque eu também passei por um período de 2 anos mais ou menos de depressão, né? Porque assim, eu nasci numa igreja evangélica, eu sou a 3ª geração de cristãos da minha família. Então, qual é a assim, sua etnia? É russa. Ela é russa, olha que máximo. Né, meus avós, de ambos os lados, da parte do meu pai também da parte da minha mãe, eles são descendentes de russos e ucranianos, né? Então, a gente herdou isso. E foi dessa forma, né? Aí eu nasci na igreja, num lar cristão, então para mim um divórcio era uma coisa assim que eu não queria. Impensável. Era impensável. Eu casei realmente, como diz a palavra de Deus, né? Que o casamento ele é para sempre. E é o que diz a Bíblia, Exatamente, né? É o que diz a palavra de Deus. E para mim aquela situação toda era muito contra os meus princípios, né? Então eu passei 2 anos mais ou menos numa depressão um pouco grande, né? Eu não estava trabalhando e foi aí que Deus começou a operar os milagres na minha vida, né? Porque eu voltei a trabalhar e a minha autoestima na época era tão baixa que a minha profissão já é analista de sistemas, eu já era naquela época, eu não me via mais trabalhando com o que eu fazia. Eu fui trabalhar numa central de atendimento. Não desmerecendo a profissão, mas eu já estava num outro nível. Mas por causa desse tempo de depressão, eu fui trabalhar numa central de atendimento. Mas sabe que eu penso, Marcinha, eu penso assim, ó, a gente não pode menosprezar os Sim, pequenos começos. exatamente. Às vezes Deus permite que você passe por uma situação, mas eu poderia estar... Calma. Não menospreza, na hora certa ele vai te levar para aquilo que você tem que ir. Por enquanto é um período, está na tua vírgula, depois isso acaba, continua. Exatamente isso. E aí eu fui, né, exatamente assim, trabalhei da melhor forma que eu podia, porque eu precisava daquele emprego, era uma oportunidade que Deus tinha me dado e eu tinha orado, né? Só que o salário era muito baixo, com um filho pequeno para sustentar, eu voltei a morar com a minha mãe, né? Minha mãe, na época, ela recebia uma aposentadoria do meu pai. E um dia eu recebi uma ligação de um ex-chefe meu, um ex-gestor que trabalhou comigo. Ele falou, Márcia, eu estou precisando de uma pessoa e eu lembrei de você. Nós sabemos que não é uma coincidência. Chegou na mão o presente, né? Exatamente. Nós sabemos que não é uma coincidência. E ele falou assim para mim, o salário é um salário X. Aquele salário era 10 vezes mais exatamente do que eu ganhava. Aleluia. Exatamente 10 vezes mais. A hora que ele falou assim para mim, tá bom esse valor para você? Eu vou pensar, sabe? Eu não falei, sei. tá ótimo. Que delícia. Eu falei, tá ótimo. Foi aí que Deus começou a restaurar a minha vida. Porque aí eu comecei a melhorar daquele processo de depressão, né? Eu voltei a trabalhar, eu voltei a estudar, voltei para a faculdade, conheci o Edu na faculdade, nós nos casamos, né? Foi uma bênção a forma como tudo aconteceu, foi algo de Deus mesmo. O Edu começou a frequentar aqui a igreja também. Olha, só para você depois ter um gostinho de quero mais, ouça o Conhecendo Seu Irmão do pastor Eduardo, vulgo Edu. Ouça lá que você vai ver que lindo que é esse testemunho. Mas fala, Marcinha. E aí foi que aconteceu, de quando que eu casei com o Edu, eu já tinha o Juninho. E pra mim, eu não queria casar com o Edu porque ele não tinha filhos, ele nunca tinha passado por um casamento e eu tinha aquele preconceito. Né? Então eu terminei com ele 3 vezes. Mas eu quero. Ele dizia, mas eu quero, eu vou casar. E ele sabia exatamente o que ele queria. Né? E aí nós voltamos e a proximidade, o Du, ele realmente foi José na vida do Juninho, né? Ele criou o Juninho como filho, hoje o Juninho vai fazer 21 anos em novembro. Dia 3 de novembro, dia do meu aniversário. É o maior orgulho para ele fazer aniversário no dia da pastora Raquel. Que lindo. E eles sempre tiveram esse relacionamento de pai e filho muito próximo mesmo, né? O Edu, desde cedo, ele já frequentava as reuniões da escola do Juninho, muitas vezes eu não podia ir por causa de trabalho, ele ia, porque ele trabalhava mais próximo, ele tinha um pouquinho mais de disponibilidade. E até hoje eles têm um relacionamento assim, de cumplicidade que é maravilhoso, é Sabe, inexplicável. nós temos que pensar que existem muitas pessoas que estão num segundo, às vezes até terceiro casamento.
Isso que você está falando, Márcia, é fundamental. Se você vai casar, você precisa saber com quem você vai se casar, como essa pessoa vai lidar com os seus filhos, se vai tratar como o filho dela ou se vai ser o nosso filho. Eu acho lindo a maneira como eles se relacionam. O Júnior o chama de pai, o Edu fala dele com aquele orgulho, aquela cara de prazer, de satisfação. É o meu filho que está viajando, que está estudando. Isso é maravilhoso. Isso enche meu coração, mas isso é um alerta para você. Não pense que quando você casa, você só olha um palminho de cara bonita, tá tudo certo. Não é bem assim, não. Você já errou uma vez, você não tem direito de errar outras vezes e trazer uma situação pior para dentro de casa. Sem contar que em algumas situações você nem poderia casar, uma vez que ao que Deus uniu, o homem não separe. Mas continua, Marcela. Exatamente isso, pastora, né? E eu sou aquela prova, assim, de que Deus, ele pega aquele que está lá no monturo, né? E ergue o necessitado e ele tem uma nova história para nós. Ele tem um novo tempo para nós. Hoje eu vivo isso, né? Desde que a gente se casou, desde que Deus restaurou a minha vida, nós vivemos esse novo tempo de Deus. Então, assim, talvez... né, você está aí passando por um período de tristeza, um período de depressão, talvez até por uma situação muito similar a essa que eu passei, que eu enfrentei, mas Deus, ele realmente é o Deus da segunda chance. Deus, ele é realmente o Deus que ele faz novas todas as coisas. Sabe o que eu gosto de pensar? Casamento é invenção de Deus. Se não fosse, ele não tinha feito Adão e Eva, colocado naquele paraíso. É plano de Deus a união de um homem com uma mulher. Agora, o que eu acho lindo na tua história é ver como, apesar de toda a tua luta, esta restauração. Isso é fundamental. E foi muito apropriado você começar essa conversa dizendo que a glória da segunda casa, né, vai ser maior do que a da primeira. Se não deu certo, se é parte de Deus, se houve algum motivo dentro da palavra que foi permitida aquela separação, queridos, se Deus está nisso, creia e confia que vai dar certo. É exatamente isso. Vai dar certo. Hoje, quando eu olho para vocês e tudo, eu falo que coisa linda, eles estão conosco há tanto tempo, né? É uma bênção. O Du é memória, braço direito, perna direita, ele sabe o que a gente pensa, ele sabe como fazer, né? Tem hora que ele está tão parecido com o Caio que eu falo, já tenho um, não vou ter dois, entendeu? A coisa é séria. Igualzinho, pastora, ele fez um gesto, acho que foi hoje, a gente estava conversando, ele fez um gesto hoje assim, eu falei, amor, você fez igualzinho o pastor Caio agora. Ele lembrou exatamente. Mas, ó, para um pouquinho. Esse trem de imitar pastor na fala, no gesto, na maneira, dedinho torto, não tem. Aqui cada um é um. E Deus ama essa diversidade. Nós temos que entender, se Ele nos fez assim, é assim que nós vamos crescer, florescer. E mais do que tudo, amadurecer. Exatamente. Sabe, você está contando da tua bênção, mas eu estou também relembrando a bênção que você foi para o Edu. Porque o Edu não era cristão. Exatamente, ele não era cristão. E uma coisa que eu gosto, né, é que você sempre aos domingos, ele almoçava na sua casa, quando namorado, e aí você falava, agora você precisa ir que eu vou para a igreja. E ela não o convidava. E ele então levantava e ia embora para a casinha dele. Um belo dia, diz o Edu, que ele foi para almoçar, mas ele se arrumou, ficou lindo. E quando ela falou, agora eu vou para a igreja, ele falou, agora eu também vou para a igreja. Exatamente. E aí foi o dia que ele chegou aqui e nunca mais saiu, tá até hoje. Virou pastor. Exatamente. Olha que coisa linda. Então é uma troca, é um negócio lindo. Eu gosto de pensar em casamento assim, sabe? No começo a gente está muito apaixonado e aquilo que é diferente nos atrai. Mas tem dia que aquilo que é diferente você tem vontade de pegar o pescocinho. Como que você vai lidar com isso? Muito simples. Não pensa na diferença. Pense que um está completando o outro. Isso é segredo, é vitória. Isso é o plano de Deus. Porque se fosse igual, ia dar trombada. Mas um teria, o outro não tem. Não, agora você sendo de um jeito, ele de outro, se completam. E é isso que o Pai faz. Ai, obrigado, Marcinha. Eu que agradeço, pastor, Coisa esse privilégio. maravilhosa, porque isso edifica a vidinha de quem está assistindo. Né? Eu sei que a mídia social, às vezes a pessoa fala, mas
uma entrevista, mídias, mas isso edifica, você pode, você tem o mesmo Pai, você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que sabe coisas que ninguém mais sabe, do teu choro, da tua luta, da tua depressão, e Ele está ali. E é gostoso porque como Ele é fiel e Ele é justo, Ele sabe aonde está o erro de cada um, mas Ele é o único que pode mudar. Não pense que você vai mudar seu marido, que você vai mudar sua esposa, porque quem muda é o transformar do Espírito Santo, cada um que chega a Ele e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, sabe que está com uma placa em construção, porque é um processo de glória em glória, até Cristo ser formado na tua, na minha e na tua vida. Amém. Não é assim? Exatamente. Queridos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe e casamento é invenção de Deus, creia nisso. E casamento é muito bom. Muito bom. Hoje em dia a nossa sociedade tem denegrido grandemente o casamento. É mas verdade. a gente continua acreditando nisso. Firme e forte. Exatamente. Eu que diga, 46 anos, mesmo carinha, totalmente é outro, tá? E eu também sou outra, porque antes de Jesus é uma história, depois de Jesus é outra história. Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem com Deus.